Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse que é a nossa segunda edição do FAATcast. É um orgulho estar aqui com vocês, produzindo e conversando a respeito deste que é o maior evento do nosso colégio do ponto de vista das artes. Vamos, nessa edição, conversar sobre a formação do FAARTS e também falar das notícias do FAARTS 2023. Para que a gente consiga falar sobre esse assunto, sobre esse tema, eu convidei aqui, como gestor do CAC, né, que é o Clube de Cinema, Arte e Comunicação, 3 alunos que participaram bastante da história desse clube e também bastante da história desse festival. O nosso amigo Fernando Schoit. Fala, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. A nossa colega Isabela Casarim. Oi, pessoal, tudo bem? E também o nosso grande amigo Gabriel Boaventura. Oi, gente. E você pensa que vai ficar nisso? Não. Para falar de FAARTS e para falar do tema do FAARTS desse ano, nós também convidamos o nosso amigo Jorge, que é o gestor do Clube da Música, e ele vai falar, junto com o nosso colega, o nosso convidado, João Augusto, sobre o tema desse ano. O tema desse ano é uma bandinha lá do litoral da Inglaterra, um tal de Beatles. Ninguém conhece. Vocês já ouviram falar de Beatles, né? É só a maior banda de rock da história de todos os tempos. Mudou a cultura, mudou o comportamento, mudou tudo nesse mundo que a gente conhece. Bom, para falar um pouco desse festival agora, eu vou chamar o Fernando Schoit, né? O Fernando Schoit vai conversar um pouco com a gente para poder explicar como saiu, como é que nasceu lá em 2016, lá no 9º ano, a ideia desse festival e também a ideia de um filme ser concorrente do outro e das pessoas virem cantar, se apresentar. Como é que foi isso, Fernando? Olá, gente, tudo bem? Uma coisa que eu tava conversando com você antes, né, de começar a gravar é que 7 anos é muito pouco, mas também é muita coisa, né? Porque vocês estavam de 4º ano quando eu saí do CAC? Acho que é isso, mais ou menos isso. E aqui, como é que estão? Então, é uma coisa, né? Mas enfim, o FAARTS, eu acho que foi muito importante, né, dentro da escola, por ser um evento, assim, artístico, né, que reunisse muita gente e que fizesse com que realmente o pessoal, além de ler, né, tem essa prática pedagógica da leitura dos alunos, também participasse fazendo curtas em trabalhos criativos. E eu acho que vocês são muito sagazes porque o que move o aluno a fazer as coisas é a competição, né? Então você fala assim, ó, você vai vencer o seu colega do B, pronto, você vai fazer o melhor curta. Se fosse nota, tem nota, né? Mas assim... Rolou nota. Rolou nota, mas a competição move pessoas, sabe? Eu sei que assim, naquela oportunidade que vocês rodaram, vocês adaptaram um livro que é o livro O Estudante, da Adelaide Carraro, né? E essa primeira edição do FAARTS em 2016 foram as produções do 9º ano concorrentes com as produções do ensino médio. E naquela oportunidade, vários clássicos foram filmados, se eu não estou enganado... Vidas Secas, Vida Seca né? do terceiro, Pessoal... a gente tava com medo. Exatamente. E como é que foi essa filmagem? Eu lembro de uma história que vocês realizaram uma filmagem num momento em que choveu, aí não tinha luz no colégio, aí cancelaram a aula, aí o pessoal foi embora e o pessoal do filme ficou. Como é que foi isso? Então, assim, a gente primeiro ia ver quais eram as pessoas que iam participar, a gente fez um monte de teste e tudo mais. Dia de gravar, choveu. Vamos ter que gravar dentro do colégio, vamos pegar uma sala e tal. A gente pegou uma sala. Foi a minha cena, inclusive. Foi a sua cena. A minha cena fazia o Juca. Aí eu ia fazer a cena, tava tudo escuro. E aí ficou uma cena completamente escura. A gente usou uma coisa ou outra ali pra usar como iluminação e botaram um Link Park no fundo de cena. Foi ótimo. Tem o caso também do mendigo. O caso do mendigo foi complicado. Né, porque foi assim, a gente tinha um colega nosso, que era o Boto, ele ia fazer uma cena em que o mendigo era espancado pelos próprios alunos. E a gente foi lá, colocou um monte de hematoma, colocou isso, colocou aquilo, ele tava assim com o olho roxo, enfim. Maquiagem de primeira. A gente foi no estacionamento lá do colégio Isso. e ele tem uma visão assim pra rua, né? Então o pessoal que passa na rua consegue ver o estacionamento. Tava todo mundo naquela cena, espancando o Boto, né? Aquele negócio... Assim, só que aí apareceu uma senhora e conversou com você mesmo, né? Sim. Falou assim, no primeiro, ela conversou com o Boto. Ei, você, por que você não faz alguma coisa? E a gente, tipo, senhora, a gente tava com uma filmadora, um tripé gigantesco. Um monte de gente filmando, tudo junto pra fazer os cortes diferentes.
E aí você avisou, né, que a gente Sim. tava gravando. Eu acho... Eu fico imaginando o que é que ela tava pensando. Eu acho que ela tava pensando que a gente tava gravando realmente, então, mendigo, que era bem pior, né? Se Nossa, fosse muito assim. pior. A gente tava nossa, o menino tá sendo espancado, vamos filmar, né, com tripé e tudo mais. Mas não foi isso. E aí ela, tudo bem, 10 minutos depois a polícia chegou no A polícia local. chegou. Aí fui eu conversar com os policiais, mostrar a filmagem, mostrar que era tudo maquiagem. Aí o pessoal foi, tomou um café, desejou sorte no nosso filme, por aí vai. E nesse festival de 2016, esse filme do estudante, como é que foi a premiação? Você lembra como é que foi isso aí, ô Xoiti? Então a gente tava com muito medo. Eu tava com bastante medo. Era o pessoal do ensino médio, né? Quando você tá no nono ano, você tem um medo, assim, no ensino médio. Mas assim, a gente capou um monte de coisa, assim. Foram quanto? 5? 5. De quanto? 7? 8? 5, 8. Eu sei que, assim, foi uma coisa muito legal de fazer. E tinha a sala dos professores, que a gente também fez algumas tomadas lá e o pessoal... à noite tinha pós-graduação lá no colégio do centro e os professores reclamavam que ficava sem biscoito, né? Você conhecia essa história também, né? Que o pessoal ia lá comer o biscoito na pós-graduação e não tinha, porque a gente tinha feito a filmagem durante a tarde e tinha tomado café com biscoito da turma. Eu sei que assim, como é que você pode contar pra gente, fechando, a sua experiência no FAARTES? Então, minha experiência dentro do FARTES ou pós-FARTES? É uma coisa. Vamos falar do FAARTES e o pós, pra gente poder conversar um pouco com a Isabela e com o Gabriel também. Tá, aí já joga a bola, assim, né? Porque o FARTES foi uma experiência porque trouxe muita coisa, né? Sim. E foi muito divertido porque depois das aulas a gente gravava e tudo mais, a gente queria continuar gravando, era uma coisa... Agora eu vou passar um pouquinho mais pro pessoal, né? Era uma coisa que eu já tinha, né? Que era gravar e tal. Depois que acabou girando o CAC. E aí acabou que eu e o pessoal do curta, a gente pegou a filmadora e queria fazer uma websérie sobre o estudante. Não saiu, mas a gente gravava toda semana, né? A gente gravava lá, tá o material até lá agora e não dá pra usar porque a gente gravava cenas assim, jogadas, né? Mas me rendeu, posso falar já? Me rendeu Claro, muita claro. coisa, assim, porque do FAARTES, então é um efeito meio dominó, né? FAARTES, CAC, e no CAC já saíram muita gente de lá já gostando de teatro, indo pra área do teatro, né? Eu posso citar aqui a Lígia Matos, Sim. que também já tá na área de audiovisual, o Vitinho, que é o primo dela, o Vitinho Sanches, que ele tá fazendo alguns curtas pra prefeitura, a última vez que eu conversei com ele. Que mais? Do Giovanni, que se formou no Giovanni. Macunaíma, que também agora tá Que bem... inclusive está na graduação lá em Foz do Iguaçu, na faculdade de teatro, na Faculdade Federal, em Foz do Iguaçu, de teatro. Uhum. E eu e o pessoal do curta que ficou, né, citando eles, a Ellen e o Tito, principalmente. A Ellen, ela tá fazendo ciências sociais na Unifesp, só que ela tem um viés mais pra arte de contexto social e causas sociais dentro do cinema. E o Tito, junto com a Ellen, a gente tem um podcast com mais gente, né, chamado Enthusiacast. Vem um pessoal legal, né, outros podcasts, tem o Pinguim Dançarino, assim vai. E isso abriu, né, porque a gente vai em cabine e tudo mais pra conversar sobre cinema, né, quem quiser é Enthusiacast, tudo junto no Twitter, e Enthusia_cast no Instagram. Vai lá ouvir no Spotify. E também trouxe coisas pra mim. Eu vou me alongar muito se eu começar a falar, mas eu tô na parte também do audiovisual. Eu faço parte de alguns filmes, algumas séries, assim, mas bastante curta, principalmente, né? Legal, Shoichi. Cara, só tenho a agradecer a presença, a participação. Aproveitando aqui, você que foi monitor dessa galera aqui, né, a Isabela, o Gabriel... Esses dois aqui, sócios também do clube, sócios do FAARTES. Pensar que eu tenho uma parceria muito grande com eles desde o 4º ano, quando nós pensamos... aquele abraço para a Marli, né, que foi coordenadora do Fundamental 1, que deixou, que permitiu, que comprou a ideia. Nós temos um clube de teatro também por Fundi 1. E ela permitiu que a gente conseguisse acessar essa galera. E hoje nós temos aqui 2 alunos do nono ano, ativos, participantes, produtivos. E eu queria conversar um pouco com a Isabela. Como é que é essa ideia de você poder participar desde o 4º ano? Como é que você pensou que você podia participar de um clube de teatro no 4º ano? Como é que era isso? Assim, quando eu era pequena, eu sempre ficava muita tarde na escola e tal. E aí a gente ficou sabendo que ia ter o clube do CAC. E aí minha mãe falou assim, você vai se inscrever? Vai inscrever? Eu fui lá, me inscrevi e comecei a fazer, assim. E eu continuo até hoje, é um negócio muito legal, eu adoro muito. E
assim, virou uma tradição. Depois de tanto tempo fazendo CAC, é uma tradição. Você vai lá quebrar um pouco a rotina. O negócio estuda, estuda, estuda. Aí você chega numa sala com um monte de gente gritando, rolando, gravando as coisas. É muito, muito legal. Você não fica naquela chatice só da escola. E é uma experiência, assim, incrível. Você conhece gente, poder gravar, fazer as coisas que você gosta, assim, é incomparável. E, por favor, conta pra gente. Eu sei que você participou aí dos festivais do colégio, né? Já que estamos falando de FAARTS, tem uma história que você no quarto ano fez um filme da Pilar, né? Como é que é isso aí, essa história aí? É verdade. A Pilar, ela é um livro de uma autora nacional aqui, e ela fez, assim, vários livros de uma série, que chama Diário de Pilar, e minha avó me deu um dos livros, eu acho que eu tava no terceiro ano, e eu li, assim, em 2 dias o livro, eu me apaixonei, e eu comprei a coleção inteira, que eu tenho até hoje. E um desses livros era o Pilar da Amazônia, que, assim, eu apresentei na sala de aula, que a gente tava numa vibe lá de ler os livros, os alunos liam, o Gabriel leu, eu li, e assim, e a gente... Aí eu peguei esse livro, na época eu fazia o CAC já, eu peguei esse livro e mostrei pro Júlio. E aí eu fiz a proposta pra gente gravar um curta para as apresentações sobre esse livro. E ele topou, e assim a gente gravou. Fez as audições e tal, muito legal. Você descobre que você quer atuar realmente na competição, quando as pessoas gostam, né, que nem ele falou. Tá? Quando as pessoas gostam do que você tá fazendo, assim. E aí quando eu soube quando foi anunciado que eu ia ser a Pilar, aliás, que rolou muita briga por causa disso. Muita briga. Quando foi anunciado que eu ia ser a Pilar, isso foi uma realização pra mim. Eu fiquei super feliz, eu lembro, eu era pequenininha, mas eu lembro. E, assim, eu comemorei. Aí a gente gravou, foi uma aventura gravar. E eu fiquei super feliz que eu perdi um monte de aula, assim. Nossa, nem fala assim, pô. Tu tava trabalhando, atuando, né? Prospectando teatro, né? Por favor. Aí a gente gravou, ficava assim o dia inteiro gravando, eu, meus amigos, vários takes, várias coisas, assim, deu várias coisas erradas, a gente teve que regravar. Puxa vida, o professor Manuel realmente me encrencou. Oi, 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 Pilar! Não grita! Você está bem? Oi, amiga, você está joia? Eu estou bem, mas você pelo visto não. Pois é, o professor Manuel passou uma baita pesquisa sobre o folclore brasileiro. E eu comecei olhando pela Amazônia. O que eu sempre ouvi é que lá é uma grande reserva dessa cultura. Se falar em folclore, não tem como não pensar na floresta amazônica. Mas qual é a dúvida? Eu vou trazer um amigo que é bom de prosa, quer ver? Eita, diacho, o que eu tô fazendo aqui? Só pode ser obra desse livro traiçoeiro. Calma, Pedro. O Saci só está ajudando nossos amigos da cidade. Puxa vida, mais um Pedro nessa floresta. E esse nome? Breno? Breno? De onde vem? Lazar, já ouviu falar muito sobre o senhor. É muito conhecido por não dar ponto sem nó. Olha, senhorita... Pilar, meu nome é Pilar. E esse é meu amigo Breno. Viemos do interior de São Paulo para conhecer o nosso folclore. E já vimos que a floresta, apesar de imensa, tem seus protetores. Isso é verdade. O que é isso? Uma reunião de escola? Ei, Pilar, essa é a culpa. Sua linda que ela pega com o para a lenda. Lenda? Isso mesmo, você não faz mal a ninguém, sua jacaré traiçoeiro. Você vai virar moça para qualquer dia. Vocês estão duvidando de mim? E quem são esses dois pedreiros? Oi, dona Cuca, eu sou a Pilar e esse é meu amigo Breno. Viemos da cidade para conhecer um pouco mais do nosso folclore. Foi muito, muito legal. Que bom, que bom. Que bom que a gente conseguiu contribuir e você curtir com isso tudo. Ô, Gabriel, conta pra gente, você que também estava nessa vibe toda aí, desde o quarto ano, participando do CAC, participando dos festivais, você é um dos nossos heróis aí dentro da pandemia, que, caso você não saiba, entre 20 e 21, quando o negócio estava muito difícil da pandemia, o festival FAARTS, ele não tirou o pé. Nós víamos em apresentações ao vivo e depois passamos para as apresentações digitais. Mesmo assim, conversamos com todos os alunos, pedimos para que eles se envolvessem, né, para a gente poder quebrar
aquela ira toda, aquele momento, né, de dor que era a Covid. E o Gabriel, ele abraçou essa ideia de poder fazer um curta no tema de 2021 do FAARTS, que era Charlie Chaplin. Como é que foi isso aí, Gabriel? Primeiro, obrigado pelo convite, o pessoal aí. É muito bom poder bater um papo aqui com vocês sobre o CAC, que com certeza marcou nossa vida. O clube que eu entrei faz muito tempo, realmente, porque nem você falou. E uma das coisas que me incentivou a entrar no CAC justamente foi o próprio vídeo da Pilar, que, bom, todos os meus amigos estavam envolvidos no vídeo da Pilar, né? E eu, na época, não consegui participar. Então, eu fui buscar entrar no CAC. E sério, gente, é um mundo totalmente diferente. Você se solta, é tudo espontâneo. E o CAC, ele me apresentou ao FAARTS, me incentivou a participar do evento. E eu consegui participar pela primeira vez em 2021. Eu estava no 7º ano, como o professor Júlio já apresentou para vocês, no curta do Charlie Chaplin, junto com o meu amigo Davi também. Um abraço para ele. Abraço, Davi Sanches. Uhul! Que realmente foi um desafio enorme, justamente na Covid, o período da pandemia, que juntar todo mundo num lugar já era extremamente complicado. Mas a gente conseguiu achar uma brecha, todo mundo socado dentro de casa. Fizemos um roteiro básico, a gente analisou as histórias do Chaplin e decidiu criar a nossa própria. Então, gravamos lá dentro de casa, colocando vários adereços, figurino. Inclusive, eu de Chaplin ficou uma coisa maravilhosa. Fino. Fino. E depois da gravação, edição, o curta de 45 segundos, Exato. nós conseguimos ser finalistas do FAARTS naquele ano. E, só de você produzir algo para alguém assistir é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais no momento da pandemia, que foi extremamente complicado pra gente. Mas saiu, ficou super legal, né? Eu me diverti bastante no processo, foi realmente incrível o que o FAARTS me proporcionou. Junto com o CAC também, que me abriu as portas para esse mundo da atuação, da interpretação e dos seus próprios papéis. Realmente sensacional. Fantástico. E aí, estão curtindo? Estão gostando? Eu vou agora passar a palavra para a galera, para eles poderem fazer as considerações finais. E não sai daí, hein? Tem um próximo bloco. Shoit, quer deixar algum recado para a galera aí do colégio? Quanto tempo tem? Aquele tempo mesmo. Tá, tudo bem. Eu só queria falar que eu achei muito coraçãozinho vocês falaram sobre essa parte de gostar de interpretar e tal, porque o CAC, ele abriu muitas portas, assim, né? Tipo, lá eu conheci gente que acabou indo e tal pra essa área, né? Que nem a gente comentou antes. A partir daí eu acabei me identificando que era o que eu gostava de fazer, né? Eu não tô me profissionalizando em teatro, tô fazendo licenciatura em letras, né? Eu tô virando praticamente o Júlio 2 daqui a pouco, né? Mas é o teatro de você ser chamado de vez em quando e você não perder a esperança, né? Porque se você mexer com cinema, mais ainda, né? Porque é aquele negócio, não é que você recebe pouco, que nem eu tava falando, você recebe de vez em quando. Você recebe quando você é chamado. Então não perder a esperança e tal, e ficar esperando mesmo, mas também não ser completamente passivo nisso, né? Ir atrás. Perfeito. Chuti, brigadão, cara. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Isabela, quer comentar alguma coisa para a gente poder encerrar aí? Essa galera que está participando do festival, essa galera que está pensando em se entregar para o festival do ano que vem, o pessoal que deixou e não quis participar esse ano, um recadinho para a galera?
Eu acho que assim, vocês têm que ir, se joguem, vão atrás. É uma experiência muito legal, uma experiência única. É um lugar assim que você vai conhecer novas pessoas, vai ter novas experiências, vai a novos lugares. Que nem ele falou, abre milhares de portas, assim, você não sabe pra onde vai te levar. E é como uma caixinha de surpresas. Vai ser, na minha opinião, é um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua vida, entrar no CAC, participar do FARTS e fazer essa série de coisas, assim, é como não saber o que vai acontecer, mas com certeza vai ser uma coisa boa. Fantástico, obrigado, Isabela. Meu amigo Gabriel, ô Boaventura, manda aí um recado pra galera, o que você quer deixar pro pessoal que quer participar do FAARTS para 2024, essa galera que já tá na participação do FAARTS agora para esse ano, qual que é o recado, como é que é isso aí pra você? Pô, Júlio, o CAC sempre foi o grupo, o clube, o grupo dos descolados, né? Todo mundo queria entrar no CAC, e de uns tempos pra cá ainda mais. E com o FAARTS, a participação do clube no próprio evento, isso tende a crescer ainda mais. Clube sensacional, você aprende a se tornar uma nova pessoa. Eu, quando entrei no CAC, era super tímido, tudo na minha. Foi um dos motivos que me fez entrar no CAC, para perder minha timidez, poder conversar em público, poder estar aqui hoje, justamente. E vale a pena, cara. Vale muito a pena. Você que gosta de interagir, não só atuar. O CAC não é só teatro, é cinema, é conversa. A gente tá sempre atualizado de tudo. Realmente é uma ideia muito interessante para você que gosta disso e gosta de estar nesse contexto aí. É muito interessante. Beleza, Gabriel, muito obrigado. Galera linda do FATCast, agora falando bastante aí sobre Beatles, que é o tema do nosso FAARTS 2023. Olha, no próximo bloco o professor Jorge vai contar um montão de coisas super interessantes para você e pensar como é que vai ser esse FAARTS de 2023, tá certo? Não sai daí, hein? Beijo no coração de todos. Até mais! Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Voltamos. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos conversar um pouco com o nosso amigo Jorge Santos, que é o professor gestor da Companhia de Música do colégio. Ele vai explicar um pouco pra gente como é que funciona a Companhia de Música do colégio, como isso é importante para os alunos, como é que é esse desenvolvimento todo, e também conversar um pouco com um convidado espacial que ele trouxe pra gente, nosso amigo João Augusto, que vai explicar um pouco desse que é o tema do FAARTS 2023, os Beatles. Jorjão, muito boa tarde, muito boa noite, muito bem-vindo. É uma honra estar aqui com a gente, né? Agradecer o convite. Como é que você completa isso aí? Como é que você conversa com a gente? Como é que você pode explicar pra gente a importância da companhia de música para os alunos do colégio? Olá, tudo bem, professor Júlio? João Augusto, tudo bem? Jorge. A importância do Clube da Música para o colégio e para os alunos é que nós trabalhamos vários temas, vários fragmentos dentro da música, direcionado para a parte motora do aluno, não só para a parte lúdica, mas também para a parte do desenvolvimento dele, da semiótica da canção, onde nós analisaremos sempre as questões referente à letra da música, e também todos os aspectos musicais direcionado para esse movimento que acontece dentro do colégio. Nossa, que legal. É super importante. Eu tenho a oportunidade algumas vezes de ver o pessoal trabalhando, né, ensaiando. É incrível como é que o Jorge organiza essa galera, né? Como é que ele consegue fazer todo mundo funcionar em conjunto. É muito legal mesmo. E aproveitando, né, a presença da Companhia de Música pro FAARTS 2023, eu queria que o Jorge pudesse dar uma palha pra gente nesse entendimento de qual é a importância dos Beatles para um festival como o nosso. A importância dos Beatles para os alunos do colégio é que eles possam conhecer um pouco mais
dessa banda lendária que transformou uma geração e continua transformando, mexendo com a cabeça dos jovens por conta das suas letras, das suas maneiras de se vestirem na época, né? Então, tudo isso favorece esse comportamento até hoje. Nossa, fantástico, fantástico. Nós podemos pensar que não os transformaram, né, mas seguem transformando. Os agentes de mudança que eles trouxeram para nós naquela época são presentes até hoje. Para poder completar essa ideia, poder esclarecer melhor a sugestão de como os Beatles transformaram a realidade que vivemos hoje, o nosso professor Jorge, ele trouxe um convidado espacial, que é o nosso ilustríssimo João Augusto. João Augusto, muito obrigado pela presença. Obrigado, Tá? eu que agradeço. Cara. É uma honra poder partilhar aqui o FATcast com você e com toda essa galera que está assistindo a gente. E nós trabalhamos aqui uma sequência de 6 perguntas para que a gente consiga entender melhor os Beatles e o nosso convidado espacial. Você viu que tem um espacial, ele vai explicar para a gente o porquê disso, tá? Sobre o Beatles. Qual é o entendimento? Você que ainda tem dúvida, você que só ouviu alguma coisa, você que presenciou um pouquinho só, ou você que entende muito e não tem a informação que a gente vai passar agora, ou ainda você que tem uma informação que pode contribuir, coloca aí as informações, vamos interagindo aqui com o nosso FATcast. João, quando é que a banda se formou? Na verdade, a banda ela já tem uma antecedência antes de Beatles, né? Que é o The Quarrymen, que era a banda do John, que aí o Paul entrou e trouxe junto o George. Aí que já tem uns vestígios já de 58, 59. Legal. Só que The Beatles a partir de 60. Interessantíssimo, Né? bacana. E o próprio Ringo, né? Veio a entrar na banda acho que em 62, mais ou menos, aí que se formou mesmo o que a gente conhece. Constituiu, né? Isso. Então é interessante a formação que já veio da banda do John, que ele que já tinha essa ideia, né? E aí consolidou quando o Ringo entrou. Aí eu acho que fechou. Fechou, entendeu? É Ótimo. o que a gente conhece hoje mesmo. E é interessante a gente pensar que o nome próprio Beatles, ele não existe, né? Tem uma curiosidade em cima disso. Trocadilho, É um né? trocadilho? Na verdade, é uma mistura de beat, que é batida, né? Groove, e com o Beatle, né? Que inclusive tem o Fusca, New Beatle. Sim, o besouro, né? Que é o besouro, Sim. isso. Aí meio que eles criaram The Beatles. Então, por exemplo, a ideia de pensar que esse nome simplesmente não existia depois Não. deles. Aí que veio. Tinha umas bandas antes, que nem The Crickets, umas coisas meio, né, na mesma praia, mas eu acho que, inclusive, cara, é interessante, esses dias eu achei na net alguns desenhos, cara, os caras tentando já montar o logo de The Beatles, né? Sim. E isso, pô, acho que 60, 61, 62, aí eles já conseguiram já criar mais ou menos aquele... Nossa, legal. Interessante também. Fantástico. É uma barata, E eles, como você está colocando, eles eram uma outra banda e formaram os Beatles. E qual foi o primeiro hit, assim, aquela música que foi a que estourou mesmo, a música que fez muito sucesso? Eu tava até conversando com o Jorge ali, né? Que Eu até achei que fosse Love Me Do, né? eles falam que é a partir do primeiro disco oficial, que é o Please Please Me, né? E que é de 62. Mas eles já tinham gravado um disco anterior Opa. que não validaram, que é com o primeiro batera, que é o Pat Best. Sim. E o George Martin, que era o produtor, que catou eles para produzir, não gostou da levada de batera do Pat Best. Aí o Ringo acabou gravando, ele também não gostou. Quem acabou gravando, inclusive, foi Love Me Do, que tem 3 versões. Hoje você consegue achar essas 3 versões. Elas estão Com o Pat disponíveis. Best, tá no YouTube, acho que você acha. Tem a primeira versão com o Pat Best, a segunda com o Ringo e a terceira com o Andy White, que era um batera de estúdio, que era de confiança do George, que aí ele chamou, o George Martin, né? Chamou ele gravou e até conversando com o Jorge,
ficou mais legal. O Ringo não tinha ainda muita experiência, cara, no primeiro disco. Entendeu? Eles Entendi. gravaram ao vivo, cara. Eles gravaram o Please, Please Me em praticamente 12 horas. Tô louco. É. Eles Poxa começaram vida. meio-dia, terminaram meia-noite, cara. É aquela ideia de que quando a pessoa é músico, né? Tá ali naquela assinatura, É, tá na é outra praia. época, né? É outra época, né? Então, e tinha que ser takes ao vivo, né? Nossa. Inclusive, aquela que você puxou o riff ali, já. Ela foi gravada por último porque o John Lennon canta muito alto ela. É, Ele é bem falou, alto mesmo. deixa por última, que aí minha voz já tá aquecida, né? Sim. Aí ele realmente ele mandou bem ali. Nossa. E aí, conta pra gente, João, nesse mesmo lance de início da banda, depois do grande auge, depois da grande presença, da influência, como é que é a descendente desse pessoal? Como foi a ideia desse último disco? Qual é o último disco? Quando aconteceu isso tudo? O último disco mesmo gravado foi o Abbey Road, que é aquele que eles estão atravessando a rua. Né? Sim. E depois tem o Let It Be. O Let It Be já é meio que um catado de coisas que eles já vinham fazendo já de 67, 68 para 69, né? Só que ele foi lançado em 70. E então ele tem coisas que foi às vezes criado vamos dizer assim, no segundo tempo, no 45 do segundo tempo. Mas ele é mais uma compilação, assim, de Entendo. coisas, de materiais que já tinham algumas coisas. Porque o último disco mesmo oficial gravado é o Abbey Road. Aí depois o Let It Be, que inclusive dá nome ao último sucesso dos caras, que é onde realmente ali, aí cada um foi carreira solo, Entendo. né? Ali a banda já... E assim, desse montante de produções, de todas essas aventuras musicais, de todas essas influências, qual foi, né, a produção mais marcante, aquela que mais vendeu, aquela que, sem sombra de dúvida, é referência pra gente contar um pouco a respeito dos Beatles? Foi até um meio que divisor de águas também, que é o Sgt. Peppers, né? Que ali, inclusive, a capa também é meio antológica, que tem Albert Einstein, Aleister Crowley. São várias Tem- figuras ali, né? Sim. a capa também muito legal, cara. O Gandhi também tá na capa, Tá, né? Gandhi, tá Marilyn Monroe. Sim. Então, ficar ali olhando é mó barato. E ele vendeu, acho que a partir de 67, mais de 32 milhões de cópias. Imagina hoje, né? Isso numa Não época tinha que não tinha internet. internet, né? A divulgação e o alcance que os Beatles conseguiram em uma época em que era ou rádio boca a boca, Isso. ou TV, né, também. Mas Sim. preto e branco, né? sim, e levar em conta o long play e o compact, né, que era Também. Porque eles lançavam também muito... eles foram a primeira banda a lançar singles, né? singles, Que era aquele que compacto era o simples, compacto, uma uma música de de um lado e outra do Isso, outro. Então, que eles testavam pra rádio, pra ver se a música pegava, se o negócio tinha um legal. boom, né? E assim, pra gente poder encerrar essas nossas 6 perguntas que você aí tá curtindo, né, tá vendo, aprendendo um pouco sobre os Beatles, por que que a capa do Abbey Road, os caras estão atravessando a rua? Como é que os caras tiraram que tem lá um descalço passando numa faixa... Inclusive, né, a reprodução o Paul que tá aqui, descalço. né, inclusive eu quero agradecer a produção aqui, né, nosso amigo Felipe aí, que fez também gentilmente a promoção do FARTS 2023, de nós atravessando, né, a porta do colégio. Ficou praticamente idêntico, assim, mandou um Tá super vendo? bem. Copiaram, né? A Não, ideia. fomos inspirados, né? Oh! Como não, né? Melhoramos. Como não? Aproveitando, né, o copiado, o Beatles beberam de que fonte, Jones? Poderia dizer um pouquinho pra gente? Ótima. Se é do blues, se é do rock dos anos 50, Elvis Presley. A banda do John, quando ele já tinha a banda, o The Quarrymen, eles tocavam muito aquele estilo skiffle, que é o meio folk. É uma música meio folk, Sim. né? E dali, lógico que é Elvis, né, meu? O John falou que quando ele ouviu Elvis, sem Elvis nem existiria Beatles. Aí tem as influências da galera dos anos 50, né? Um pouco. E ali que eu acho que começou mesmo. Inclusive você ouve algumas coisas meio de skiffle,
Cara, lembra muito algumas coisas da primeira fase dos Beatles. É Legal. interessante, é. Legal. Eu já tinha feito realmente essa pesquisa e lido que John confessa abertamente que é fã de Elvis, Não, isso... né? Não Ele tem como é- fugir. Não. não tem. E aí, como é que essa galera teve essa ideia Então, de... como eles já estavam com o disco, meio com essas compilações prontas, eles queriam fazer uma capa rápida. Aí tiveram a ideia de falar, meu, vamos dar uma olhada aqui na redondeza do estúdio, do Abbey Road, que tem em algum Nossa! lugar. E aí tiveram a ideia de fazer Atravessando a Faixa, né? Que foi, puta, muito legal. Eles conseguiram reter uma galera, porque se você também procurar, por exemplo, algumas fotos Tem um making off, Você né? já viu, tem uma Já galera fotografias, antes, eles isso. seguraram, mas aí tem um senhor ainda que... Aí tem duas pessoas um pouco lá no fundo, tem um fusquinha branco ali na rua Sim. parado. E aí eles conseguiram conter as pessoas e fizeram a foto que eu achei que ficou, putz, cara, Antológico, né? antológico. Fantástico. Realmente pra eternidade, cara. Que bom. É. Fantástico. Você que está acompanhando aí, eu só tenho a agradecer, né? Você está com a gente aqui nesse encerramento desse Fatcast, falando de Faartes, falando de Beatles, né? E é importante agradecer aí a sua parceria. Quero agradecer ao nosso... E você não contou pra gente porque você é um convidado espacial. Ah! É que eu trabalho com o meu estúdio, eu tenho um home studio lá em Mariporã. Opa! Né, que eu trabalho com publicidade, faço jingles, faço vinhetas, faço esportes. Lá a gente Além de ensaia, dar aula, né, né? Jorge? Lá a gente faz um barulho, a gente Exatamente. espanta os maus espíritos. Além das aulas também, né? Quando você Tem as minhas menciona, aulas de já. bateria lá, galerinha. Aí tem o pessoal que sempre Uma curiosidade aqui, quando eu entrei na universidade, o Johnny estava saindo, ele era o batera número 1 da Big Band, da ULM. toquei Então, com o Robert Sion. né, exatamente. Uns 2 anos. Nossa, olha a responsa, galera. Olha a Bacana, responsa, hein? Lá na orquestra da Big Band, né? Incrível. Da antiga ULM. Incrível, incrível. O meu muito obrigado. Pô, cara, eu que agradeço. Obrigado meu. mesmo, Pô, João. espero que Obrigado. tenhamos mais. Seu Johnny aí, obrigado pelo Pô, o Jorge que convite. me convidou. Legal. E Bacana. agora, para poder encerrar, né? Você que tá aqui acompanhando a gente até agora, nós vamos dar uma palhinha. O professor Jorge Santos vai nos agraciar aí Vou com tentar Beatles, tocar né? um pedacinho aqui pra vocês aqui, tá? My Guitar. Muito obrigado, gente. Valeu!